no jogo da entrega das faixas, que não teve faixa nenhuma. Flamengo e Cruzeiro se enfrentaram ontem no Maracanã. E o jogo dos reencontros também, né? O Tite com a torcida do Flamengo, o Leonardo Jardim com a torcida do Cruzeiro e o elenco, o Gerson e o Marcão com a torcida do Flamengo. E poderia ter mais encontros, mas o Caio Jorge se machucou, né, e não pôde encontrar com o Pedro num duelo que seria muito bom. Dois caras que, pra mim, estão disputando uma vaga na convocação da Copa do Mundo. Não dessa agora, porque o Pedro eu acho que não tá no nível ainda. Enfim, dois estilos completamente diferentes, né, do Flamengo e do Cruzeiro, Leonardo Jardim e Tite. Dois estilos diferentes. Já começa a perceber que o Flamengo começa a ter a cara do Léo Jardim. A posse de bola começa a diminuir. Em alguns momentos chegou a ficar equilibrado em 49-51, mas na média ficou em 44% para o Flamengo, 56% para o Cruzeiro. Os dois tempos. No quesito de chutes, finalização total, o Flamengo chutou 15 vezes pro gol e 15 finalizações, né, no total. E o Cruzeiro 13. Sendo que no primeiro tempo o Flamengo chutou 9 vezes, finalizou 9 vezes e o Cruzeiro 6. Já em finalizações no alvo, o Flamengo chutou 7 vezes no alvo e o Cruzeiro só 4. Que mostra que a posse de bola não foi muito boa do Cruzeiro, não. Foi um jogo muito estudado. O Cruzeiro, ele começou o jogo meio perdido. E logo de cara o Flamengo já abriu o placar com o Pedro. Depois de uma cabeçada na trave, uma finalização, um cabeceio do Léo Ortiz, que a bola foi no travessão, a bola veio pro jogador do Cruzeiro, o Neiser Villarreal recebeu a bola e tentou driblar ali, fez um passe para trás, ele interceptou, passou de 3 jogadores do Cruzeiro e finalizou no contrapé do Cássio e foi o primeiro gol. E depois, logo em seguida, o Flamengo volta pro ataque, o Arrascaeta tira a bola da chance do Cássio defender e na hora de chutar o Fabrício Bruno, que é o Speed Bruno, consegue chegar na linha do gol e tirar a bola e entrando. Logo em seguida, falar das escalações agora, né? O Flamengo estava com algumas mudanças. Com o Rossi no gol, os Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Na lateral esquerda estava o Alexandro e na direita o Royal. Pulgar e Jorginho, a dupla de volantes ainda não mudou. Eu esperava que o Leonardo Jardim já começasse a fazer essa mudança no meio campo, visto que no Cruzeiro ele não tinha tanta importância assim a defender com 2 volantes. E na lateral direita o Royal no lugar do Varela. Acredito que essa mudança deve acontecer mais gradualmente do Royal ser o titular, porque lá na frente ele jogou com o Paquetá na direita, o Arrascaeta ali fazendo dupla com o Pedro e o Cebolinha na esquerda. Com o Paquetá jogando na meia direita, o Varela ele perde espaço no time, porque o Royal ele tem um estilo mais de chegada na área,
mais ou menos parecido com o Wesley. Muita explosão para ir pro ataque. Então, com o Paquetá, assim como era quando o Gerson jogava ali com o Wesley, deu essa sinergia logo de cara, que na minha opinião vai acontecer gradualmente. O Varela vai ter que se adequar a isso. O Leonardo Jardim pode fazer um revezamento entre eles. Como eu espero também que o Paquetá não jogue tanto pela direita e jogue mais pelo meio. Mas isso é coisa que eu que penso assim. O Leonardo Jardim talvez não pense desse jeito. E o Cruzeiro veio com Cássio no gol, o Fagner na lateral direita, e o Speed Bruno e o Vidalba na zaga, e o Kaique na lateral esquerda. 2 volantes também, Matheus Henrique e Lucas Silva. Matheus Henrique que estava numa disputa com o Cebolinha ali, que estava intensa. O Christian na direita, o Matheus Pereira e o Gerson ali no meio campo, o Gerson mais na esquerda. Eu fiquei impressionado um pouco com o Tite botando o Gerson para jogar na esquerda, sendo que o Tite treinou o Gerson no Flamengo e no Flamengo o Gerson jogava pela direita, quando o Tite era técnico. Mas agora no Cruzeiro ele botou para jogar na esquerda. E aí deu um confronto bem legal do Gerson com o Paquetá. E um não queria afinar pro outro. E aí deu uma disputa bem interessante. E no ataque, como o Caio Jorge participou daquela briga ali, não sei se ele se machucou na briga ou depois no treino, não tem essa informação. Ele se lesionou e não pôde jogar o jogo, não pôde participar da partida. Entrou no lugar dele o Nezer Villarreal. É um garoto jovem de 20 anos. E o primeiro gol do Flamengo acontece com um passe errado dele. Ele tenta ciscar ali na frente do ataque do Flamengo e faz um passe para trás, despretensioso. O Pedro já intercepta a bola e passa no meio de 3 ali, dá um pé de ferro ali e ele consegue ganhar. E na hora da finalização ele tira completamente a chance do Cássio defender, que o Cássio pula e ele joga no contrapé, sem chance de defesa. Depois, outra chance da Arrascaeta, que eu já disse no começo do vídeo, que o Speed Bruno tira em cima da linha. Aí, logo com 12 minutos, o Nezer recebe uma bola na entrada da área, ele finaliza, o Rossi defende, vai para escanteio, que foi a primeira grande chance e acho que a única chance clara do Cruzeiro no jogo. Foi essa aí do Nezer, que ele chutou e o Rossi defendeu. Depois, com 19 minutos, o escanteio, que todos os escanteios que o Cruzeiro teve foram na cabeça do Fabrício Bruno. No que ele conseguiu cabecear pro gol, o Rossi estava lá para defender, sem muito perigo. Logo em seguida, a Arrascaeta finaliza para fora, numa chance que ele teve ali. Ele recebe a bola em profundidade e ele podia ter finalizado no canto do Cássio, mas ele escolhe dar uma tirada no outro canto, no canto esquerdo dele, e pareceu ser um passe, pareceu que ele estava passando a bola para alguém, e eu fico muito incomodado com isso. Isso ainda está presente nos jogadores na frente do Flamengo, que chega na frente da área, chega para finalizar e ele dá mais um passe. Em vez de finalizar, ele passa a bola de novo.
e tem que ser mais contundente, tem que finalizar mais. O ataque do Flamengo precisa finalizar mais. Especialmente depois que o Cássio machuca e entra o Matheus Cunha. A gente já sabe, já conhece o Matheus Cunha de muito tempo no Flamengo. Já sabe que ele não tem tanta confiança assim em defesa. E mesmo assim o Flamengo demorou para chutar no gol. Demorou. Foi ter uma chance só na hora que saiu o gol do Carrascal, lá no final do jogo. Depois teve, aos 30 do primeiro tempo, teve o vermelho lá com o Matheus Henrique e o Cebolinha estavam tendo uma disputa bem interessante ali no jogo. O Matheus Henrique podia ter recuado a bola direto para o Cássio. Não quis fazer, quis interceptar o Cebolinha. E aí o juiz interpretou que o Matheus Henrique tinha relado a mão na bola e, como ele era o último homem, deu vermelho direto. Aí o VAR entrou e mostrou que a bola não pega no braço do Matheus Henrique em nenhum momento. E como não teve falta nenhuma, foi só uma disputa normal, o juiz tirou o vermelho. Aí até os 43 do segundo tempo, do primeiro tempo, o Paquetá tenta uma bicicleta, mas a bola vai para fora. Aí acaba o primeiro tempo, vaia e teve muita vaia pro Gerson, né? Obviamente, e pro Marcão, pai dele. Foi pro Maracanã, teve a coragem de ir pro camarote, foi escoltado para fora do gramado, para fora do estádio. Não tinha que ser escoltado não, mas tudo certo. Começa o segundo tempo e logo o Arrascaeta é lançado em profundidade, ele recebe a bola. Eu de primeira assim olhei, parecia estar impedido, mas depois a gente percebe que o Speed Bruno dá condição. Uma das coisas que ele não consegue corrigir desde a época que ele estava no Flamengo. Ele erra muito essa linha de impedimento, porque ele tem esse negócio de ser rápido e ele compensar na velocidade, mas às vezes nem sempre a velocidade é tudo. E o Arrascaeta tem essa chance e ele finaliza dessa vez no lugar certo, que é no ângulo do Cássio, e o Cássio consegue relar na bola, a bola bate na trave. Depois o Pulgar pega uma sobra do escanteio, também cobre o escanteio. Na sobra, o Pulgar mete uma chicotada na bola de fora da área, a bola vai reto e o Cássio faz uma defesaça. Quase que saiu mais um gol do Pulgar de fora da área. Aí depois, em 17 minutos, o Cássio machuca o joelho, ele cai no chão depois de uma tentativa de defesa e na hora que ele vai levantar já não consegue mais levantar. Aí ele é atendido e sai de campo, substituição. Foi a segunda substituição do jogo, que primeiro tinha entrado o Chico da Costa no lugar do Neiser, que só teve a chance de fazer o gol de empate, não aproveitou e coitado, é difícil jogar onde o Caio Jorge joga. Depois entrou o Chico da Costa, também não teve poucas chances. O Matheus Cunha entrou no lugar do Cássio aos 62 minutos, aos 17 minutos. E aí a gente já conhece o Matheus Cunha, há muito tempo no Flamengo já, com o Tite. Nossa, era só finalizar no gol que ele ia bater roupa
E o Flamengo até demorou para finalizar nele. Finalizar no gol dele. Depois, aos 65, começa a primeira substituição do Flamengo. O Cebolinha sai para entrar o Lino. E uma partida ok do Lino. Ele é um jogador muito rápido. Ele vai ter muita chance na minha opinião, com o Leonardo Jardim. Porque o time do Flamengo com o Leonardo Jardim, ele é um time muito vertical. É um time que a bola, na hora que o Flamengo tiver com a bola, que a bola estiver no pé dos meias, do Jorginho, do Arrascaeta, o Flamengo vai precisar de ter caras para fazer facão. Cara muito rápido, que vai disparar na frente sem estar impedido. E o Lino é um desses caras, é um cara rápido. Não está em boa fase, mas ele é rápido. E às vezes, com o tempo certo, ele vai conseguir sair na frente, nas costas da linha de defesa, e com isso ele vai conseguir ter mais a chance de finalizar. Primeiro ele precisa melhorar a fase dele, que está ruim. Ele está numa fase ruim, e até por isso que o Cebolinha é o titular. Mas eu acredito que ele possa ser o titular do Flamengo com o tempo, porque ele é muito rápido e o time do Leonardo Jardim, por ser um time muito vertical, vai precisar de jogadores rápidos para fazer facão. E é por isso que eu tenho essa opinião. Depois o Cruzeiro faz uma pressão para tentar empatar o jogo, mas é uma pressão meio... A gente já conhece essa pressão quando o Tite fazia muito isso quando era técnico do Flamengo. Era uma pressão que cercava, mas não agredia. O Flamengo, agora, do Leonardo Jardim, ele fechava os espaços, guardava ali a linha da área, o meio ali, não deixava o Cruzeiro vir para cima, e tudo que o Cruzeiro fazia era cruzar a bola, inverter, ficava invertendo do lado para o outro, fazia pressão, mas não agredia o Flamengo. E quando chegava a finalizar, o Rossi estava lá. Dessa vez o Rossi não fez, não tentou, não teve nenhum erro. Assim como o Léo Ortiz e o da Pereira também deixaram de errar. E aí a defesa do Flamengo começa a melhorar quando os Léos param de errar, param de tomar decisões ruins. Só teve um lance do Léo Pereira no primeiro tempo, que ele dá um carrinho no jogador do Cruzeiro, que eu não lembro agora quem era, e ele toma amarelo. Ainda bem que estava fora da área, porque se tivesse da área ia ser pênalti. Mas voltando, teve essa pressão do Cruzeiro querendo empatar o jogo, mas era uma pressão, não diria o outro, né, arame liso, que cerca, mas não machuca. Até que teve uma chance no final do jogo, antes dos acréscimos, nos 44 do segundo tempo, que o Cruzeiro realmente, dessa vez, ele conseguia passar da linha de defesa do Flamengo, chegar dentro da área. Só que sempre tinha alguém na frente da finalização, bloqueado. Chutaram uma vez, bloqueou. Chutaram outra, bloqueou. E depois antes disso teve as outras substituições, né? O Varela, o Royal cansou e o Varela entrou no lugar dele. E o Paquetá, que fez um excelente jogo. Eu gostei muito do jogo do Paquetá ontem, porque ele jogou mais próximo do meio.
jogou na meia direita, mas foi muitas vezes fazer o meio campo, e isso é importante demais, porque já tinha um Royal para fazer essa profundidade na lateral direita, então não precisa dele estar ali, é para ele ajudar o Arrascaeta, porque se tem Arrascaeta e tem Pedro, a pressão fica dificultosa. E aí, com o Paquetá ajudando na marcação, no meio campo, isso fez com que o Flamengo não sofresse tanto da pressão que o Cruzeiro tentou imprimir no Flamengo. Porque o meio campo do Flamengo soube fechar os espaços. E aí, com isso, o Cruzeiro ficou indo em U, né? De lateral a lateral, fazendo inversão de jogo, mas sem conseguir fazer nada com a bola. Depois, já no final do jogo, teve as outras mudanças. O Wanderson entrou no lugar do Gerson, que saiu vaiado, chamado de mercenário pela torcida. Foi uma partida... O Gerson não é nunca foi de sentir pressão de torcida. Não, ele fez um bom jogo. Foi uma disputa boa que ele teve com o Paquetá, que o Tite botou ele para jogar na esquerda, e aí foi um confronto bem interessante de ver. Aí o Arroio entrou no lugar do Fagner e o Japa entrou no lugar do Lucas Silva, que teve uma chance naquela pressão do Cruzeiro no final do jogo, nos 44. Depois que essa pressão se acentuava, né, uma abafa do Cruzeiro tentando empatar o jogo, o Leonardo Jardim tira os caras, né? Tira o Arrascaeta e bota o Luiz Araújo, e tira o Pedro para botar o Alacian. E o Alacian, para mim, também é outro cara que pode ter muitos minutos ainda com o Leonardo Jardim, por ele ser rápido, por ele ter essa velocidade, essa arrancada, essa possibilidade de fazer facão, porque foi desse jeito que saiu o segundo gol do Flamengo. Lá no finalzinho do jogo, no último minuto, o Lino recebe uma bola no meio campo e ele faz o passe, a achada pro Carrascal, que tá fazendo facão. Ele sai de fora para dentro, recebe a bola, sai cara a cara com o Matheus Cunha, e aí é o Matheus Cunha. E aí ele chuta uma cavadinha e faz o segundo gol do Flamengo. O juiz acaba o jogo. O Alacian voltando, né? Ele pode ser mais um cara que não sei se vai fazer sombra pro Pedro, porque o Pedro é muito bom, mas dentro do esquema do Leonardo Jardim, que ele, digamos que ele vai adaptar o trabalho dele no Cruzeiro no Flamengo. Ele gosta de um time muito vertical, e o Alacian é um cara rápido, um cara que, a hora que o Jorginho pegar na bola, o Alacian pode ser esse cara que vai estar oferecendo opção de lançamento para o Jorginho fazer. Enfim, esse foi o resultado da partida, 2-0 Flamengo. O Flamengo precisava dessa vitória para não deixar os times lá na frente desgarrar muito, né? Afinal de contas, o Palmeiras vai jogar ainda, o São Paulo também vai jogar. O São Paulo está de técnico novo. O Flamengo vai para 7 pontos, o Palmeiras e o São Paulo tem 10. O Bahia tem 8, o Flamengo vai para 4º lugar. Vai estar com um jogo a menos, porque o Palmeiras e o São Paulo vão jogar ainda. E aí, se eles perdem, né, aí fica 3 pontos com um jogo a menos. Tomara, mas... E o Cruzeiro, com essa derrota, fica na vice-lanterna, podendo ser lanterna se o Vasco vencer o seu jogo. Se o Vasco não perder, aí talvez o Cruzeiro vire lanterna. Porque eu não sei se o Vasco empatando, o Cruzeiro é o
ultrapassado pelo Vasco. Enfim, esse foi o jogo, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Pretendo fazer vídeo de Fórmula 1 também e coisas que eu gosto. Deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Até a próxima!